Momento da Palavra, com a pastora Daniele Zanelato. Muito bem, são 11 horas e 53 minutinhos, 11 horas e 53 minutos. Vamos entrar aqui no Momento da Palavra, tá? Qualquer coisa, se vocês aí do outro lado perceber que o áudio tá oscilando de novo, você me avisa, tá, pessoal? Porque eu tô sem fone, que não tá funcionando aqui os plugs aqui. Deve ter dado algum probleminha aqui na mesa, mas hoje à noite a gente vai dar uma olhadinha aqui com o técnico de som, tá bom? Então você que tá aí do outro lado sintonizado conosco, eu quero trazer uma palavra de Deus para você que tá ligado conosco, que está no livro de Salmo de número 91. O Salmo de número 91, para muitas pessoas, é um salmo de proteção, né? Muitas pessoas têm o Salmo de número 91 como um salmo libertador, voltado para a libertação, tá? Pastora, mas é isso mesmo? O Salmo 91, ele é um salmo de libertação? Ele é um salmo libertador, né? Tem pessoas até que têm o hábito de deixar ele aberto, né, em casa, né, no Salmo 91. Tem pessoas que, por exemplo, abrem a Bíblia no Salmo 91 e enterram no seu pátio. Já ouvi muitas coisas, né, em relação a isso, né? Mas o Salmo 91, ele é um salmo, se você lê ele, que é o que nós vamos fazer hoje, ele é um salmo voltado para proteção, né? Ele fala da proteção de Deus para a vida do homem. A proteção, e você vai entender o porquê. Porque olha só o que diz o Salmo 91. Enquanto isso que eu vou ler aqui esse salmo, eu já quero que você compartilhe, por favor, essa transmissão, tá? Compartilha, vai lá e clique em compartilhar, que eu quero falar com você acerca desse salmo. E eu tenho certeza que ele vai ser poderoso, né, aí na sua vida. Então vamos lá. Salmo de número 91, ele diz assim, ó: as pessoas que procuram no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, ele pode dizer assim: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, tu és o meu protetor e tu és o Deus que eu confio. Presta atenção. Ele fala de defesa, ele fala de proteção e ele fala de confiança. Mas presta atenção no primeiro versículo que nós lemos. As pessoas que procuram segurança no Deus Altíssimo e se abriga debaixo da sua sombra, aí sim que ele consegue falar que Deus é o seu protetor, que Deus é o seu defensor e que confia nele. Pastor, o que você está querendo dizer? O que eu quero passar para você nessa manhã, que há muitas pessoas que oram o Salmo 91, falam acerca do Salmo 91, mas não entendem o que ele quer dizer. Quando ele fala que Deus é o seu protetor, que ele é a sua direção, que ele que peleja por você, aquela coisa toda, ele está falando para as pessoas que entendem que ele faz tudo isso, que ele que está te protegendo, que ele que está te guardando e que ele está te direcionando. Porque há muitas pessoas, até mesmo na presença de Deus, que não conseguem ter essa confiança em Deus, de entregar uma situação na mão de Deus, de entregar uma peleja na mão de Deus. Tem muitas pessoas que se sentem inseguros. Se sentem inseguros por quê? Talvez já carregam umas marcas de falta de proteção, talvez já carregam umas marcas aí de que não teve um pai presente na sua vida, um pai que o direcionasse, um pai que o protegesse. Aí quando ele cresce um adulto inseguro, porque não foi semeado isso no coração dele.
Não foi plantado isso no coração dele. Então agora ele vê Deus como aquela figura lá atrás que ele teve como representação. Ele olha para Deus, ele vê Deus como um pai, mas ele não consegue ver Deus como um pai que vai o proteger, que vai livrar ele do laço do passarinheiro, que vai livrar ele da peste perniciosa. Ele não consegue ver Deus, como diz o Salmo 91, que 1000 vão cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas ele não vai ser atingido. Ele não consegue ter essa segurança. E pastora, como é que eu trabalho isso dentro do meu coração? Realmente eu me sinto assim. Eu não consigo confiar em Deus de verdade. Eu não consigo ter essa segurança, descansar no Senhor como as pessoas falam. Em primeiro lugar, que você precisa entender que Deus, Ele não é como talvez o seu pai que foi negligente com você. Deus não é como talvez aquele seu pai que era alcoólatra, não era um pai presente, não era um pai provedor. Nos momentos que você mais precisou de ajuda, seu pai não estava lá para te proteger, para livrar você, para defender você. Em primeiro lugar, que você precisa entender que Deus, ele não é essa figura. A figura como seu pai que te gerou, que deu a vida a você. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver em diversas formas Deus falando da sua paternidade. Uma das manifestações mais tremendas da paternidade de Deus foi com o povo de Deus lá no deserto. Quando o povo de Deus estava lá no deserto, foram resgatados por Moisés, Deus conduz eles ao deserto, e lá no deserto, Deus, ele se manifesta. Ele se manifesta de diversas formas. Durante o dia, o calor era escaldante. Deus se manifesta de que forma? Protegendo o povo dele do quê? Do calor. O que é que ele faz? Ele coloca uma nuvem para proteger o seu povo. Isso fala do quê? Proteção. Aí à noite era muito frio, mas muito frio. O que é que Deus faz? Ele coloca uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer o povo dele. Isso é sinônimo de quê? Proteção também. Sinônimo do quê? De cuidado. Aí Deus diz assim, olha, todos os dias eu vou mandar um maná fresquinho para vocês. Não precisa guardar na tenda, tá? Porque todo dia a provisão vai vir para a sua vida. O que acontecia? Deus trazia a provisão. Isso fala do quê? Um pai provedor. Olha só os sinônimos que eu te apresentei aqui. Um pai que protege. Um pai que provê. Um pai que cuida. Mas se o teu coração não está pronto para isso, para receber esse cuidado, porque você veio de uma família que não teve esse cuidado. Você veio de uma família que não teve essa proteção. Quando você recebe isso, não te parece ser estranho? É igual aquela pessoa que é acostumada a servir. Quando alguém vai servir ela acha estranho. Você conhece alguém assim? Ela gosta de preparar, você vai na casa dela, ela gosta de fazer o almoço, ela gosta de preparar a mesa. Se deixar, ela serve a comida no seu prato. Você conhece alguém assim? Aí quando você diz assim para ela, senta, que eu quero te servir. Qual que é a reação dela? Como se ela não fosse merecedora. Então eu quero dizer para você que o Salmo 91 é mais profundo do que nós podemos imaginar. Existem promessas poderosas aqui no Salmo 91. Existe promessa de proteção, de provisão. Você vai ver que Deus, ele fala
de proteção. Ele fala assim, ó, ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. Aí ele fala assim, a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Mas se o teu coração não estiver preparado para receber isso, você não vai aceitar. Porque como você não recebeu, você acredita que você não é merecedor. Mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado, está me assistindo, a promessa do Salmo 91 é todinha para você. Todinha para você. Mas só vai manifestar na sua vida quando você entender que você é merecedor dessas promessas. Você precisa trabalhar isso dentro da tua mente e no seu coração. Talvez você que está aí do meu lado, você tenha esse perfil de dar e tenha a dificuldade de receber. Porque você não acha que você é merecedor. Quem sabe alguém disse isso para você. Talvez alguém ensinou você isso. E hoje para você é difícil receber essa nova informação que eu estou passando para você, que está aqui na Bíblia Sagrada. Talvez mesmo eu falando aqui, a tua mente ainda está fechada, o teu coração ainda está confuso. Quem sabe você está falando aí, meu Deus, mas será, pastora, que eu mereço mesmo? Mas será? Ei, você merece, sabe por quê? Você é herança de Deus. Você é escolhido. Você é filho. Você é merecedor. Sabe o que Deus prometeu para você? A eternidade com Ele. A eternidade com Ele. Mas enquanto você não curar isso dentro do seu coração, não vai fazer sentido o que eu estou te dizendo. Não vai fazer sentido. Você vai achar que é uma bobeira. Você vai achar, eu não mereço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o que diz esse Salmo 91. E por isso que eu falo que ele é muito poderoso. Diz assim, ó, que as pessoas que procuram a segurança em Deus e as pessoas que se abrigam na sombra protetora do Todo-Poderoso, ele vai ter toda a confiança, toda a segurança e vai se sentir merecedor de dizer assim, ó, presta atenção, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, aleluia, Tu és o meu protetor, Tu és o Deus que eu confio. Olha só, Tu és aquele que me livra dos perigos escondidos e das doenças mortais. Presta atenção que Deus está dizendo, ó. Tu és aquele que me cobre com as suas asas e debaixo delas eu me sinto seguro. Isso aqui é Salmo 91, tá? A tua fidelidade me protege, porque a tua fidelidade é como um escudo para mim. A tua fidelidade não me deixa ter medo dos perigos da noite. A tua fidelidade, ela não me deixa ter medo dos assaltos durante o dia. A tua fidelidade, o teu amor e a tua proteção não me deixa ter medo das pestes que espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. A tua fidelidade, a tua proteção ainda faz com que eu me sinta tão protegido que 1.000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu sei que eu não serei atingido, porque Tu estás ao meu redor. Olha que profundo isso aqui, meu irmão. Olha que profundo isso aqui. Aí diz mais. Você fez do Senhor Deus o seu protetor? O seu Altíssimo? O seu defensor? Porque se você fez isso, meu irmão, te prepara. Se você conseguir entender que o Deus que você serve é o seu defensor, é o seu protetor, e que nenhum mal,
nenhum mal vai te atingir, escute, você vai desfrutar das mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida. Sabe o que diz esse salmo? Que ele vai te segurar com as suas mãos, para que você não tropece em pedras. Sabe o que quer dizer essa simbologia? Sabe aqueles entulhos espirituais? Sabe aquelas pedras espirituais? É sobre isso que eu estou falando. Se você confiar em Deus, esse salmo está te dizendo que Deus vai pegar na sua mão. E Ele não vai deixar você tropeçar nessas coisas. Ele não vai deixar. Pode até se levantar, pode até jogar no seu caminho, mas esse salmo está dizendo: eu pego na sua mão e faço você desviar desses caminhos. E olha só, e quando você chamar Ele, Ele vai te responder. Sabe em que horas? Está dizendo esse salmo? Na hora da sua aflição. E sabe o que diz esse salmo? E Deus vai te livrar. E Ele vai fazer com que você seja respeitado. E como recompensa, pastora, eu lhe darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Isso aqui é o Salmo 91. Esse Salmo 91 é para você. Para você que não se sente merecedor das bênçãos de Deus, não se sente merecedor da proteção de Deus. É para você que acha que Deus não está olhando para você, não está cuidando de você. O grande problema nosso, irmãos, assim como quando a gente entra na igreja e a gente transfere para os nossos pastores a paternidade e a maternidade, assim também é com Deus. Tem muitas pessoas que a sua maternidade foi destruída, a sua paternidade foi destruída também. Não teve mãe, não teve pai, se teve não era presente, se teve era rígido, se teve era controlador, se teve te feriu, se teve te machucou. Aí quando vem para a igreja, transfere todas essas frustrações ou para o pastor, ou para a pastora, ou para Deus, e a sua vida fica bloqueada. Você precisa entender que o seu pastor não é o seu pai. A sua pastora muito menos é a sua mãe. Eles foram chamados por Deus para te direcionar. Você precisa entender que Deus, Ele não é como aquele que se chamava de seu pai, de sua mãe, que negligenciaram com você. Então você não precisa, quando chegar na presença de Deus, chegar bloqueado, com o coração fechado. Já chega diante de Deus como se estivesse chegando na frente do seu pai carnal, seu pai de sangue. Não, meu pai nunca deixou eu falar nada. O meu pai, a última palavra era dele, pronto, acabou. O que eu falava não tinha valia. Só porque o seu pai de sangue era assim, você acha que Deus é assim com você também? Você acha que na presença de Deus você não tem autonomia para falar nada? Você acha que você não pode abrir o seu coração? Você acha que você não tem direito das promessas de Deus? Só porque o teu pai, ele tinha esse perfil? O que é meu, o que é seu. Tem pessoas que vieram de paternidade que era assim, que o pai dizia para os filhos: essa casa é minha, esse sítio é meu, essa fazenda é minha, se vocês quiserem alguma coisa, vocês se virem, vocês vão para a vida, se lasquem, como diz aqui no Paraná, porque o que é meu, vocês que se virem. Aí você saiu da sua casa com aquele pensamento de que você não tem herança, que se você tiver que conquistar alguma coisa, você vai ter que ir para a vida, vai ter que ralar, vai ter que se lascar, como diz aqui no Paraná.
Porque se você depender do seu pai, ou da herança, ou de um socorro, alguma coisa, você não vai receber. Agora você leva a vida desse jeito, com esse confronto. E sabe qual é o pior? Quando a pessoa passa isso para frente. O grande problema é quando aquilo fez mal para você e você não toma como uma escola. O grande problema é quando as pessoas não tomam isso como uma escola. E acaba não reparando isso na sua vida. E acaba passando para os filhos, e os filhos passam para os netos, e assim vai sucessivamente. Você precisa entender uma coisa. Se aquilo que você passou foi ruim para você, te machucou, te traumatizou, se o controle que o teu pai tinha dentro de casa, o domínio que a sua mãe tinha dentro de casa, aquela manipulação toda te machucou, te feriu, te atormentou, te escravizou, por que passar isso para frente? Por que não encerrar hoje isso na sua vida? Quebrar isso na sua vida. Isso não é seu. Você não tem que tomar isso como uma lealdade. Não, eu tenho que passar isso para frente. Não foi bom para você. Quando dizem por aí que a vida é uma escola, é uma realidade. É uma realidade, meu irmão. Só que a gente não pode passar para frente aquilo que não foi bom para a gente. Você tem a escolha de fazer diferente. Eu não estou falando que você tem que olhar para trás e julgar as pessoas que semearam isso no seu coração. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que aquilo que não foi bom para você, não passa para frente. Conserta em você. Repara em você. Eu conheço pessoas que vieram de um lar em que os pais não tinham tempo para eles. Os pais trabalhavam quase que 24 horas se deixar. Foi ruim para ele, foi traumatizante para ele, porque o pai não tinha tempo para ele. E ao invés de aprender com isso, está passando isso para frente. Está tendo a mesma postura com os filhos. E daqui a pouco os filhos vão ter com os seus netos. Você vai querer que isso vai perpetuando pela tua geração? Ou você vai entender que aquilo que não foi bom para você, você não pode levar para frente? Ei, escuta o que eu vou lhe dizer. O texto que nós lemos aqui é o Salmo 91. São palavras proféticas poderosíssimas para a tua vida. Mas para você receber isso, você tem que romper as coisas que te prendem do seu passado. Eu quero orar com você que ouviu essa palavra e entendeu o que Deus está falando aqui. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que muitas coisas que eu disse aqui faz sentido para você. Tem uma pessoa, escute bem, eu só não posso citar nomes porque é alguém próximo da família, né? Desde pequena, ela trabalhou na roça, na lavoura, de uma família de alemão. E você sabe que os descendentes de alemão, eles têm uma mentalidade de uma programação, italiano também, tá? Alemão, italiano, eles têm uma programação muito forte na sua mente de trabalhar muito e não descansar. Eles não conseguem descansar. Não são todos, mas a maioria, porque tem muitos que já quebraram isso na sua vida. E essa pessoa já começou logo cedo na lavoura a trabalhar muito. E ela se tornou adulta, continuou com essa programação, essa mentalidade de trabalhar muito. Conquistou ela e a sua família, bens, propriedades, terras, mas a mentalidade dela continuou ainda como se ela tivesse ainda pouco dinheiro, como se ainda fosse faltar. Então ela não se dava o luxo de um descanso. Chegou a idade já dos seus 60 anos, ainda
ela continuava trabalhando. E trabalhando muito. Você não tem noção. Isso gerou alguns problemas de saúde, um deles na coluna. Que esse problema, ele iria impossibilitar ela de trabalhar. Mas ela não parou de trabalhar. Mesmo com problema na coluna, ela não parou de trabalhar. O marido, os filhos, fizeram uma reunião e disseram para ela: mãe, a gente não precisa mais se matar desse jeito, trabalhar desse jeito. Nós temos o suficiente para a gente viver bem. Mas ela, uma mulher de uma personalidade muito forte, disse não. Não porque isso, porque aquilo outro, e um monte de falas que ela não queria parar. Porque ela tinha que trabalhar, eles tinham que trabalhar, e ela era a que puxava a empresa. Então, se ela estivesse na frente, eles eram obrigados a ir. O seu esposo já estava muito cansado, mas muito cansado. Trabalhar com lavoura, irmão, sol quente, não é fácil. E ele já não estava mais aguentando. Então ela começa a olhar para essa família e ela começa a perceber que o marido já não quer mais, os filhos não quer mais. E como ela não está preparada para parar, e esse é o grande problema que você precisa entender. Precisa entender. Quando você está exausto, o teu corpo está dizendo para você: para um pouquinho, descansa. Mas a sua mente está programada para você trabalhar, ganhar dinheiro e tá. O seu corpo, ele não vai conseguir receber os comandos da sua mente. Então o que vai acontecer? O corpo começa a adoecer. E o corpo começa a adoecer jogando a informação para você, dizendo, para tua mente, para o teu cérebro, dizendo: para, porque eu não estou aguentando mais. Mas como a sua mente está programada ali, ó, trabalho desde criança, começou cedo, trabalhar, você não consegue receber esse comando do seu corpo. E é aí que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Pessoas adoecendo cedo e morrendo de forma precoce. Essa pessoa que eu estou contando aqui para você, não quis. Nem depois da reunião da família, não quis parar. Agora, veio um diagnóstico de uma doença severa. Que agora, infelizmente, ela vai se obrigar a parar. O que acontece com o coração do homem? A resistência. O grande problema do ser humano se chama orgulho. Outro problema: se eu parar, quem vai trabalhar por mim? Quem vai sustentar essa casa? Como se ele fosse o único provedor. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ganhar dinheiro. Porque eu tenho a faculdade dos meus filhos, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Mas o seu corpo está gritando socorro. A sua alma está gritando socorro. E a maior resposta disso é quando você deita. Você deita, em segundos você apaga. Porque o teu corpo está destruído. Teu corpo não aguenta mais. Eu quero dizer para alguém que está me assistindo aí do outro lado. Eu não sei por que Deus me levou para esse lado, porque não tinha nada a ver com o que eu ia falar. Escuta o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Você parar um pouquinho e olhar para as pessoas importantes da sua casa, não vai fazer você ganhar, não vai fazer você com menos condições que você está. Sabe qual que é o grande problema das pessoas que recebem o diagnóstico de morte?
é que quando ele recebe o diagnóstico de morte, e ele sabe que ele vai morrer em tantos dias ou em tantos meses, ou o médico fala assim, olha, você tem só mais 1 ano de vida, 2 anos de vida, aí ele quer recuperar o tempo que ele perdeu com as pessoas que realmente se importaram com ele. Realmente se importaram com ele. O que mais a gente vê é pessoas que recebem um diagnóstico de morte e diz, meu Deus, e agora? Daí quando ele recebe o diagnóstico de morte, ele quer olhar para os filhos, ele quer olhar para o casamento, ele quer olhar para a família. Aí o desespero vem. Ei, enquanto você não recebe isso, que em nome de Jesus você não vai receber, em nome de Jesus, ainda dá tempo de você olhar para a sua casa. Ainda dá tempo de você olhar para os seus filhos. Ainda dá tempo de você olhar para esse casamento. Que quem sabe o outro lado está dizendo, eu não aguento mais, eu preciso descansar. Quem sabe os seus filhos estão dizendo para você, papai, não aguento mais, eu chego todo dia, 10 horas da noite, 9 horas da noite. A gente não consegue estar com você, estar contigo. A gente não consegue isso, não consegue aquilo. Faça isso enquanto você tem saúde para brincar com seus filhos. Faça isso enquanto você tem saúde para sair com a sua esposa, levar ela para jantar, comer alguma coisa. Levar o seu filho para o parque. Porque tem muita gente nesse exato momento que está lá num leito oncológico, pensando, se eu tivesse mais uma chance, eu faria diferente. E você que está aí do outro lado, você tem essa chance. E você tem a oportunidade de fazer diferente. Eu estou falando com alguém aí do outro lado que Deus até falou para você, cuidado com a tua saúde. Só que você não está nem aí. Porque você acha que você é muito forte, né? E que Deus nem vai te recolher. E eu vou te falar uma coisa, não vai ser Deus que vai te recolher não, meu irmão. Que Deus não quer te recolher. É você que quer morrer. Deus não quer te recolher, Deus quer te usar nessa terra. Mas o jeito que você está levando a tua vida, a forma que você se alimenta, não cuida da saúde, não está nem aí. Se você morrer hoje, foi por negligência sua. Não é porque Deus não queria te usar, porque Deus tinha encerrado o propósito dele na sua vida. É porque você simplesmente não está nem aí. Não está nem aí. O médico diz para você cuidar do seu fígado, né? E você está cuidando? Não. Está tomando Coca-Cola. Está comendo carne em excesso. Está fazendo tudo o oposto que o médico te disse. Aí o médico diz para você, cuidado com esse coração, hein? Você não é mais aquele rapazinho de 18 anos de idade. Você está cuidando? Não, você não está fazendo uma caminhada. Os médicos dizem que se você fizer uma caminhada de 25 minutos todos os dias, é saúde para o teu coração. E você está fazendo? Claro que não. Você acha o quê? Eu não vou morrer não. Esse médico é doido. Por isso que eu não gosto de ir no médico. Você vai no médico, eles colocam a doença em você. Aí o que a gente está vendo nesses últimos tempos? Pessoas infartando precocemente. Pessoas tendo AVC de forma precoce. Aí estão culpando a vacina. Faz parte também. Mas a gente sabe também que o maior culpado somos nós. Nós somos negligentes. Então eu quero dizer para alguém que está aí do outro lado. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando? Até quando? Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar pela sua mente. Se permita.
descansar. Se permita desfrutar. Desfrutar. Desfrutar das mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida. Eu lembro que, na época, qualquer feriadinho que tinha, eu já bolava alguma coisa para fazer na igreja, alguma atividade, não sei o que, não sei o que. Hoje não, meu irmão. Tem feriado? Vou descansar. Tem feriado? Vou sair com a minha família. Vamos acampar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque às vezes você fica tão preso nesse ciclo de religiosidade que você não se permite nem descansar. Você não se permite nem descansar. Você aí, pastor, que está aí do outro lado, é feriado, pega a sua família. Ei, você que não é pastor também, você que está me ouvindo, é feriado, eu vou ficar em casa. Não, leva os seus filhos, leva eles para um lago, para um rio, para uma praia aqui nas proximidades. Vai acampar com o seu filho, vai fazer algo diferente com a sua família. Porque, repito, tem muita gente nesse exato momento que está lá na oncologia, fazendo quimioterapia, chorando nesse exato momento, porque você está com o teu braço ali recebendo a quimioterapia, mas muitas pessoas têm convulsão naquele exato momento. Outros estão recebendo a quimioterapia, estão vomitando. E muitos estão lá pensando, sabe o quê? Se eu tivesse mais uma chance, como eu faria diferente? E você está tendo essa chance. Faça diferente. Desfrute daquilo que é mais precioso, que são os seus filhos e a sua família. Ei, sabe o que é mais precioso? Seus filhos, sua família. E para com esse negócio que tudo que você vai fazer, você tem que levar aquela trupinha de gente junto. Não. Faz um programa só você e a tua família. Faz só você e os seus filhos. Tem gente que só se sente feliz se ele levar o fulano, o Bertano, o Tertano. Faz um programa só você e os seus filhos, você e a sua esposa, você e o seu marido. Para com esse negócio levando a parentaiada toda vez que você vai. Escolhe esse umbigo aí em nome de Jesus. Quem sabe teu marido não aguenta mais, toda vez que sai você tem que levar meio mundo de gente. Quem sabe a sua esposa não aguenta mais, toda vez que sai você quer levar meio mundo de gente. Parou com isso. Eu quero só ver se esse povo aí, vai estar junto com você. Se você adoecer, eu duvido. Duvido. Irmão, quando você é profeta, enquanto você pode fazer alguma coisa por alguém, tá aquela multidão de gente. Depois que você morreu, eles nem lembram que você existiu. Não estão nem aí com você, Você não está mais aí para profetizar, para revelar, falar identidade, nome. Ei, nem liga nem não vai ligar nem pros seus parentes. Nem para saber se o seu marido, se a sua esposa tá bem, se os seus filhos estão bem. Eles não estão nem aí, sabe por quê? Enquanto você estava vivo, eles podiam te sugar. Então, pelo amor de Deus, não se iluda. Não se iluda. Eu quero orar pelo seu coração. Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai, tem alguém que está me ouvindo aí do outro lado, que o Senhor falou com ele de uma forma poderosa, e a mente dele estava programada justamente para isso, só para trabalhar. Mas o Senhor falou com ele de uma forma muito gloriosa, e eu quero te pedir, Pai, visita a mente e o coração dele, e desprenda ele, Pai, dessa mentalidade de escravidão. Ele não foi chamado para ser escravo do trabalho, escravo do dinheiro. Em nome de Jesus, aquilo que aprisiona essa mente, esse coração, desprende ele agora, Senhor. Desprende ele agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua mão esteja sobre ele, que a tua mão esteja sobre a casa dele,
E que a partir de hoje o Senhor faça algo, Senhor. Ajude ele, Pai, a se libertar dessas prisões do seu passado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba essa palavra no seu coração.